sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. Estamos chegando trazendo na bagagem muita informação para você, que assim como nós, quer o bem para a educação de Sergipe, do Brasil e quiçá do mundo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a malfadada ideia da escola sem partido. Vamos entrevistar a presidenta Ivonete Cruz, que vai falar, dentre outras coisas, sobre prova final e sobre o currículo sergipano. Não sabe do que estou falando, mas quer saber, não é? Então fique com a gente, está no ar a TV Sintese. Entidades da educação cobram STF e lançam manual contra a censura escolar. Em resposta ao avanço de ataques contra educadores por partidários do movimento Escola Sem Partido, religiosos e conservadores, um grupo de entidades ligadas à educação e aos direitos humanos criou um manual de defesa contra perseguições de docente e contra a censura nas escolas. O conteúdo pode ser acessado pelo endereço www.manualdedefesadasescolas.org. Só para lembrar, assinaram o manual cerca de 60 entidades, incluindo Ação Educativa, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação e União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. O Fundo Malala e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal apoiam a iniciativa. Ainda sobre esse assunto, gostaríamos de ler aqui um trecho da nota pública lançada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, pelo direito de ser educador e exercer a profissão. A liberdade de ensinar, garantida no texto da nossa Constituição Federal, não basta e não parece ser suficiente para que essas figuras públicas e esses movimentos se contentem e parem com achincalhamento público com uma profissão que conta, ademais, com um dos maiores índices de adoecimento de trabalho em decorrência das condições precárias a que estamos submetidos na maior parte do país. Os trabalhadores e trabalhadoras em educação exigem respeito ao seu ofício e dele não abrirão mão. Defenderemos nosso trabalho e o direito de exercê-lo em paz e com dignidade. Muito bem, o Sintese Notícias vai ficando por aqui. Fiquem agora com a entrevista que fizemos com a nossa presidenta Ivonete Cruz. Bom programa para todos nós. Muito bem, vamos continuar o nosso programa conversando agora com a presidenta do Sintese, professora Ivonete Cruz. Tudo bem, Ivonete? Tudo bom, Luana. Então, dezembro está chegando e com ele vem também a prova final. E vai ser esse um dos temas da nossa entrevista de hoje. Ok? Primeiro, eu gostaria que, na verdade, você explicasse um pouco para o pessoal de casa sobre o que se trata o evento, a prova final. Então, essa é uma atividade do Sintese que está completando 12 anos. 12 anos em que, entre o Natal e o Réveillon, nós realizamos um ato que é titulado O Ato do Final do Ano, o último ato que a gente vai para o calçadão da João Pessoa. Historicamente, a gente se concentra ali no calçadão da João Pessoa no final do ano. E esse ato ele tem o caráter de fazer uma avaliação da gestão. Uma avaliação da gestão dos 74 prefeitos e prefeitas e do governo do estado. Então, mais uma vez esse ano, a gente estará no calçadão da João Pessoa. Esse ano o ato está sendo convocado para o dia, chamado para o dia 27 de dezembro, no calçadão, e nós estaremos mais uma vez com o ato da prova final. Então, é esse ato onde é denominado o ato da prova final, é o ato em que a gente avalia a gestão. Avalia como os gestores desenvolveram a sua atividade, a sua ação no campo da educação. Como estão os preparativos para esse ano, agora de 2018? Então, esse ano a gente vem com uma mudança, digamos que muito grande nessa construção, na construção.
porque o objeto ele permanece o mesmo, avaliar os gestores, avaliar os 74 gestores e avaliar o governo do Estado. O objetivo final da avaliação, ela permanece, que é saber se os gestores estão avaliados positivamente, aprovados ou reprovados dentro da questão da educação. Esse ano, a gente está mudando a metodologia, a gente mudou a metodologia de avaliação. Os professores que trabalham na rede estadual e nas redes municipais já devem ter se apercebido que nós já estamos entrando no mês de dezembro e ainda não passou pelas escolas um militante sindical, um dirigente, um delegado sindical, com uma urnazinha coletando uma nota, porque nos últimos 11 anos nós fizemos isso. Nós íamos até a escola e os professores atribuíam uma nota de 0 a 10 a partir de 5 pontos que a gente colocava lá como pontos importantes e fundamentais na garantia do direito à educação. Essa metodologia, então, ela agora não vai ser mais assim, não é essa pontuação. Não será coleta de nota. O resultado final será uma nota, mas essa nota não será coletada na escola, indo de escola em escola buscar a nota com os professores. Nós estamos mudando a metodologia a partir de avaliar os gestores dentro do critério do aprovado ou reprovado, que esse é o mecanismo da avaliação. Na própria escola, os estudantes são aprovados ou reprovados, e aí nós estaremos tratando nessa concepção dos gestores serem aprovados ou reprovados, a partir de uma análise do cumprimento, se o gestor ou a gestora cumpriram questões que são essenciais para garantir a educação. Isso na perspectiva de garantir o direito à educação, de garantir a valorização do profissional do magistério, de garantir a transparência. Todos esses dados, todo esse estudo, todo esse resultado final de se o gestor está aprovado ou reprovado, toda essa análise ela tem um respaldo legal. Não é a minha, não é a Ivonete, não é a delegada sindical do município Y que vai definir se o gestor foi aprovado ou reprovado. Não é a opção pessoal, não é uma avaliação pessoal, mas o resultado final da avaliação do gestor vai se dar a partir do cumprimento ou do descumprimento de questões que são importantes para a educação. E a base vai ser a base legal. A análise... Com base em dados, em dados que estão disponíveis, por exemplo, no site do Tesouro Nacional? Pronto, tipo? Isso. Por exemplo, nós discutimos, nós estamos trabalhando a avaliação das gestões a partir de 4 eixos. Na garantia ao direito à educação, por exemplo, a gente está avaliando se o prefeito, a prefeita, se o governo do Estado garantiu o direito à educação no que tange a questão da matrícula. E a partir de que dado nós vamos avaliar se o gestor cumpriu ou descumpriu? A partir dos dados do INEP. Porque todo o resultado de matrícula, ou de crescimento de matrícula, ou de queda de matrícula, são informações que a gente tem como buscar nos dados do INEP, de crescimento de matrícula ou queda de matrícula. E como é que a gente sabe se houve crescimento ou queda de matrícula por conta da ação política do gestor? Porque ao analisar o crescimento da matrícula, comparando com o crescimento da população. E onde é que a gente vai buscar os dados do crescimento populacional? Nos dados do IBGE. Então, ao analisar os dados do crescimento da matrícula, comparando com os dados do crescimento populacional, a gente pode ver se houve crescimento populacional pelos dados do IBGE, mas houve queda da matrícula pelos dados no INEP, a gente conclui daí que o gestor não cumpriu com a obrigação, que é fazer a chamada pública, que é nenhuma criança fora da escola, porque se a população está crescendo, mas a matrícula está caindo, isso implica dizer que tem gente fora da escola. E se não está sendo garantido o direito da toda criança na escola, o gestor ele está sendo reprovado nesse ponto. Se a matrícula está crescendo proporcional ao crescimento populacional, isso implica dizer que está sendo cumprido o direito à educação. Então, serão esses critérios que a gente está avaliando a partir de dados, de instrumentos legais. A partir de dados oficiais. O que antes a gente tinha
uma leitura dos professores a partir de sua perspectiva de como o gestor havia sido, né, durante aquele ano, na sua gestão, que ele havia realizado, agora são dados de base oficial. Exato. Outro ponto, outro eixo que está nessa avaliação é a questão da garantia de direito do magistério. E como é que a gente faz análise se o gestor ou os prefeitos e prefeitas ou o governo do estado estão cumprindo isso? Através da análise de leis que são leis que garantem os direitos do magistério, como Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação, Planos Municipais de Educação. O que está nessas leis estão sendo cumpridas ou não estão sendo cumpridas? Planos de carreira, os planos de carreira do magistério, dos 74 municípios e do estado. É um trabalho bastante intenso. Tem uma equipe no sindicato há mais de um mês trabalhando para fazer uma análise. Se, por exemplo, como é que eu vou detectar se o determinado prefeito ou governo do estado está cumprindo o que determina, por exemplo, a lei no que diz a questão do plano de carreira, para pagar piso e carreira. Piso e carreira é um direito do magistério, que está numa lei nacional, porque tudo está respaldado na lei. Como eu disse, não é nada pessoal, nem nada a partir de uma análise subjetiva. É tudo respaldado na lei. Então, nós temos uma lei que é um piso nacional que tem que ser cumprido, e nós temos um plano de carreira que define a carreira do magistério, que também deve ser cumprida. O que é que está sendo feito? A partir do que o professor está recebendo hoje, a partir das tabelas salariais dos 74 municípios e do governo do estado, nós estamos analisando se as gestões estão cumprindo ou descumprindo piso em carreira. Por exemplo, a gente, sem precisar chegar lá no ato final, na prova final, a gente já sabe, por tudo que a gente tem denunciado e acompanhado e colocado durante esses últimos anos, que, por exemplo, o governo do estado, no item respeitar piso e carreira, ele não cumpre, vem descumprindo esse direito do magistério há 5 anos praticamente. Então, são aí outros direitos, como licença médica, como licença para tratamento de saúde, licença maternidade, licença para especialização. Está no nosso estatuto o direito à licença para fazer mestrado, para fazer doutorado. Se essas licenças estão sendo garantidas, se os gestores cumprem ou descumprem o direito a essas licenças, a todo esse conjunto de licenças que os professores têm direito, gratificações que estão nos planos de carreiras, como interiorização, como a questão da titulação, vários direitos que estão no estatuto se estão sendo cumpridos ou descumpridos. Então, toda essa análise está sendo feita e, a partir dessa análise, um eixo, como eu já coloquei, o direito à educação para o estudante, através da matrícula. Outro eixo, a questão do direito do professor, através do cumprimento da legislação que garante os nossos direitos, os planos de carreira e os estatutos. E um outro eixo, só para fechar esse conjunto, um outro eixo, gestão democrática. Esse é uma bandeira antiga nossa e que praticamente nem o Estado, nem os municípios cumprem, e é uma exigência da LDB. A gestão democrática do ensino, ela está na Constituição Federal, ela está na LDB e ela está no Plano Nacional da Educação e ela foi repetida nos planos estaduais e nos planos municipais. E aí um outro ponto que a gente vai analisar é a transparência, que essa é outra questão muito grave. A lei da transparência tem aí um conjunto de leis do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, da resolução do Tribunal de Contas do Estado, em que coloca quais são a obrigação dos gestores em relação à transparência dos recursos da educação. MDE, Fundeb, Salário Educação, PENAT, PENAI, todos os recursos que são destinados à educação, por lei, tem que ter uma transparência para que toda a sociedade acompanhe. Esse é outro ponto que a gente está analisando. Nós estamos lá com a equipe fazendo uma análise dos 74 municípios, se está sendo feito isso. Então, Ivonete, fala para a gente quando é que a população, repete para a gente de novo, a data e o local e o horário que a população de Sergipe terá acesso a toda essa radiografia da educação do nosso estado. Então, essa radiografia da educação, dos gestores, se estão cumprindo ou descumprindo o que determina a legislação brasileira, estadual e municipais,
será no dia 27 de dezembro, a partir das 8 horas no calçadão da João Pessoa. Mais uma vez nós estaremos lá dialogando com a sociedade, informando a sociedade sergipana qual é o resultado da avaliação das gestões municipais e do governo do estado em relação à garantia do direito à educação. Agora eu quero mudar um pouco de assunto. Vamos falar sobre o currículo de Sergipe. Eu queria que você explicasse um pouco sobre o que é esse currículo, sobre como ele foi traçado, como ele vem sendo definido, o currículo para as escolas. Essa construção do currículo aqui em Sergipe e no Brasil afora tem se dado a partir de uma conjuntura de discussão da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Ao nosso ver, nós temos feito esse debate há muito tempo, porque esse debate da BNCC também é uma discussão que está posta na legislação. Se você pega, por exemplo, a LDB, ela trata da questão da necessidade de construir uma base nacional comum curricular, respeitando as diversidades, respeitando a regionalidade de cada região, a cultura, a realidade escolar, da vida dos estudantes. O grande problema que nós temos denunciado é que essa Base Nacional Comum Curricular, que foi homologada ano passado, e nesse atual governo que nós o identificamos e o consideramos um governo golpista, porque ela é resultado de um processo político que não foi o voto direto, essa BNCC, ela é muito perigosa para a educação pública em geral. E ela é muito perigosa, primeiro, pelo seguinte: quebrou o conceito da educação básica. Essa proposta curricular que está sendo discutida no Brasil e que Sergipe apresentou uma proposta de currículo que foi apresentada em alguns espaços e que chegou recentemente no Conselho Estadual da Educação, para que o Conselho Estadual da Educação homologue essa proposta curricular do Estado de Sergipe, ela vem de uma conjuntura muito complexa, que é uma Base Nacional Comum Curricular, que destruiu a concepção da educação básica. E destruiu a concepção da educação básica porque está sendo discutida uma proposta curricular para a educação infantil e para o ensino fundamental. E para o ensino médio, só esse ano, só agora, recentemente, semana passada, é que foi homologada a BNCC do ensino médio. Que debate curricular é esse? Em que tem um currículo para a educação infantil, para o ensino fundamental e depois se discute o ensino médio. Nós temos uma concepção da educação básica que vai do infantil ao médio. Essa proposta de BNCC quebrou essa concepção e a proposta de currículo do Estado de Sergipe vai na mesma linha, de quebrar uma construção que precisa ser ampla, que precisa ser do início da educação infantil até o ensino médio. Então, não tem como se discutir uma concepção de currículo onde você discute etapas da formação e depois para discutir outra. Essa proposta de BNCC, ela não atende os anseios da sociedade, isso, a nosso ver, é o mais grave. Porque essa proposta ela não foi debatida com a sociedade. Ela não foi debatida. Essa versão, inclusive, que foi homologada no MEC, foi a partir da vontade de um grupo denominado Movimento pela Base. É muito comum se ouvir essa expressão. Tem no Brasil inteiro e se formou um grupo denominado Movimento pela Base. E esse Movimento pela Base é composto todo ele por empresários. Eles estão querendo, a partir desse currículo, determinar o que e como o professor deve agir dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula e discutir metodologias de ensino para se atingir essas habilidades, essas competências. Numa perspectiva de formar mão de obra preparada para o mercado. Então, a nossa posição no sindicato é de dizer a nossa defesa de currículo precisa ser um currículo que respeite o professor, respeite o estudante, respeite o pai. Por exemplo, só para fechar essa ideia, esse pensamento, a proposta curricular da BNCC, ela não trata de pessoas como quilombolas, ribeirinhos, educação do campo. E essas pessoas existem. E elas precisam ser respeitadas na sua essência. Ivonete, eu quero agradecer pela entrevista aqui com a gente, mais uma vez. Estava faltosa. Com certeza, algum dia você vem aqui. Muito obrigada, viu, Ivonete? Muito obrigada pela sua participação. Eu é que fico agradecendo. Quero agradecer a você por mais um sábado com a gente. E vamos ficando por aqui. Mas a gente se vê no próximo sábado, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, pessoal!
Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.